estamos aí o mês inteiro, desde o Pentecostes, né? Ministrando sobre o Espírito, meditando sobre o Espírito Santo. E isso precisa afetar as nossas vidas, né? Isso precisa mexer conosco. E além de tudo isso, ainda tive uma surpresa de alguns irmãos hoje pela manhã, né? Do discipulado, de uma surpresa muito boa. E aí terminou de realmente afetar mais ainda o meu interior, né? Então, assim, eu já chorei rodos hoje já, e provavelmente ainda vou chorar mais um pouco agora com vocês, né? Então é isso. Vamos orar mais um pouquinho, amém? Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nesse lugar, Pai. Eu te peço, Deus, que o Teu Espírito venha de forma poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito venha mexer no nosso interior, venha ajustar o nosso interior, venha ajustar tudo aquilo que de alguma maneira está fora do lugar, que de alguma forma está desordenado, Senhor. Que o Teu Espírito venha trazer ordem ao nosso homem interior nessa noite, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Bem, vamos estar falando hoje, aí já está o título, Comunhão e Amizade com o Espírito Santo. Amém? Hoje à noite também tivemos aí alguns louvores antigos que também... Aí pronto, foi mais outro momento assim de lembranças muito boas, de momentos preciosos de busca da presença do Espírito Santo, de momentos da minha história, da minha caminhada, bem no início ali da caminhada cristã. Então, algumas músicas assim que trouxeram lembranças sobre esse anseio, sobre essa sede de buscar o Espírito Santo, de ter um relacionamento com Ele, né? Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre comunhão e amizade com o Espírito Santo. Bem, o Espírito Santo de Deus deseja ser seu amigo. Aliás, ele anseia por essa amizade íntima com você. O objetivo central da comunhão é uma amizade profunda e pessoal. Então, nas últimas ministrações, o pastor Daí até falou um pouco sobre o Espírito Santo em relação a, por exemplo, a criação, né? O pastor Nicolas e o Caio também falaram um pouco sobre o Deus Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Então, aí o pastor Daí falou um pouco sobre a ação do Espírito Santo, por exemplo, na criação. Falou sobre a ação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Falou sobre a ação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Então, mostrando, desde nessas semanas nós estamos vendo vários aspectos de que a ação do Espírito Santo está presente, não só no Novo Testamento, como também no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo está presente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, essa pessoa, aquilo que é pessoal, que nós podemos nos relacionar, que nós podemos estar perto, estar próximos. E em Tiago 4,5 ele fala o seguinte: ou imagineis que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós, zela com ciúme dos seus. Então o Espírito Santo ele tem ciúmes daqueles que pertencem a Deus, daqueles em quem ele habita. Ele zela com ciúme dos seus, aquele que pertence a ele. Então, o Espírito Santo é essa pessoa, né, que nos ama, que quer ter um relacionamento conosco
e ele não quer dividir com ninguém, né? Ele não quer dividir com ninguém. Então ele anseia por essa intimidade. Então não é isso que nós buscamos num relacionamento, não é isso que nós desejamos quando nós temos um amigo, alguém próximo, né? Às vezes, eu não sei se você já teve a experiência, mas assim, de quando você tem um amigo ou uma amiga, né? Aí de repente entra uma outra pessoa que também quer fazer parte daquela amizade, e aí um amigo fica com ciúme do outro. Agora tu não me chama mais para sair, agora tu está saindo com fulano. E às vezes é só uma amizade mesmo. Mas quando nós temos uma amizade com alguém, nós, né, queremos aquela amizade mais próxima, né? Às vezes queremos só para nós, né? Nós não queremos nos afastar daquela pessoa. Quando nós temos um amigo, por exemplo, que às vezes ele vai para uma outra cidade. Quem já participou de um momento de despedida quando alguém vai para outra cidade? É um chororô terrível, né? Por quê? Porque você não vai ter mais aquela pessoa próxima ali, vai estar em um outro lugar e você está feliz, mas ao mesmo tempo você está triste porque você não vai ter aquela amizade próxima, poder se relacionar com aquela pessoa no dia a dia, constantemente. E é isso que o Espírito Santo de Deus quer conosco, que é essa relação próxima, dia a dia. Então, por que nós precisamos tanto dessa relação profunda? Porque quando uma amizade ela é verdadeira, ela irá sobreviver a todas as estações, as boas e ruins. Só vamos sobreviver às estações com ajuda e comunhão. Não é verdade? Quando uma amizade ela é real, quando uma amizade é verdadeira, quantos aqui têm amigos que já perduram 15 anos, 20 anos, às vezes você tem uma amizade de 30 anos. É uma amizade verdadeira que já passou por tantas coisas, que já passou por tantos momentos. Quem aqui já não teve um amigo um dia que teve uma situação, um desentendimento que você sentiu vontade assim de bater com muita vontade, né? Mas depois de um certo tempo, depois de uma boa conversa, de repente aquilo passou e a amizade foi restaurada novamente. Então, porque quando nós temos essa amizade real, essa amizade profunda, ela vence os obstáculos do tempo, ela vence os obstáculos de todas as estações. Nós aqui em Manaus, nós não temos muitas estações, né? Nós só temos estações de chuva e chuva, sol e sol, né? Então, nós não temos muita ideia de primavera, verão, outono, inverno, né? Que é uma maneira de nós termos uma ideia de tempo frio, de tempo de calor. Mas nós sabemos muito bem o que é uma amizade que perdura quando passa pela prova do tempo e circunstâncias. E é isso que o Espírito Santo quer conosco. Uma amizade profunda, em que por mais que nós tenhamos muitos momentos de deslizes, ou muitos momentos em que de ali um breve afastamento ou alguma coisa assim, mas estar junto é uma relação profunda, uma relação de temor, de amor, de alegria, momentos de tristeza, mas é uma relação profunda. Então note que ele tem ciúmes, e isso simplesmente significa que ele não irá tolerar que tenhamos outros pretendentes. Então essa relação com o Espírito de amizade, ela é muito similar com uma relação meio assim de casamento, né? É uma relação muito assim pessoal. Ele quer para ele, né? E nós precisamos desejar a mesma coisa, desejar estar ali bem entrelaçado com ele. E tem essa característica, né? Então todos aqueles que em algum momento dessa caminhada, em algum momento você acaba meio que olhando para os lados, né? E começa a ver outras coisas que te chamam a atenção. E aí você começa
a dividir as suas afeições, você começa a dividir os seus sentimentos com outras coisas, começa ali a dividir o seu carinho, o seu afeto com outras coisas. Então, isso faz com que realmente o Espírito Santo tenha muitos ciúmes, porque ele quer para você, ele quer você para ele, né? Mas em Tiago 4,4, ele fala sobre esse coração que às vezes, essa maneira que às vezes nós acabamos compartilhando as nossas afeições, os nossos desejos com outras coisas além do Espírito Santo. E Tiago 4,4 fala algo assim muito pesado sobre isso. Em Tiago 4,4 ele diz o seguinte: adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quando nós compartilhamos os nossos sentimentos, quando nós compartilhamos as nossas afeições, quando nós compartilhamos os nossos sonhos com aquilo ou com aqueles que não fazem parte ali, não compartilhamos com o Espírito Santo que está dentro de nós, quando nós não compartilhamos com eles, de alguma forma nós nos enquadramos nessa posição de adúlteros. Estamos cometendo uma traição contra o Espírito Santo. E nós sabemos que quando há essa relação íntima, assim como um casamento, quando há uma traição, a coisa pega. E quando chega ao ponto de um divórcio, então, não existe divórcio amigável. Você pode ver aí os atores, as estrelas dizendo: não, nós divorciamos, está tudo bem, nós nos gostamos, somos amigos. Conversa. Se houve traição, com certeza não é esse mar de rosas, não. Porque aquele que foi traído, ele está ardendo em ciúmes, e agora o traidor se tornou um inimigo. Não é isso que Tiago fala? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então agora o traidor se tornou um inimigo. E o que é mais complicado, que não há como você justificar para o Espírito Santo ou para Deus o porquê você o traiu. Você já tentou explicar para ele? Não, Senhor, é o seguinte, é porque eu fiz isso, porque aconteceu isso, eu fiz isso, porque... Não dá. Não dá. O que é mais complicado desse adultério contra Deus é que o traidor não tem como argumentar motivos e faltas da parte de Deus. Não há como dizer que ele é infiel. Não há como dizer que ele é injusto. Não há como dizer que ele não é bondoso. Não há como dizer que ele não é amoroso. Não há como dizer que ele não é paciente. Então, não há motivo plausível para justificar a nossa traição. Então, nós nos encontramos numa situação difícil dessa relação, porque não há como nós argumentarmos e justificarmos o nosso afastamento ou o nosso compartilhar das nossas afeições com outras coisas. Amém? Estão todos bem? Então, a amizade é um tempo de qualidade e comunhão. Ele deseja nos encontrar todos os dias a quem Ele ama. Ele quer nos encontrar todos os dias a quem Ele ama. E isso me lembra, é muito comum quando nós falamos em relação a essa questão pessoal, relacional do Espírito Santo. Assim, quem já tem um certo tempo de vida cristã ou não,
Todos aqui vão acabar mencionando o livro Bom Dia Espírito Santo, não é verdade? Acaba mencionando. Principalmente, quantos aqui já leram, né? Acho que até o Caio até perguntou na última vez, né? Muitos aqui conhecem, né? O Bom Dia Espírito Santo. E o Bom Dia Espírito Santo, ele é um livro, o ponto positivo desse livro é que ele traz essa questão da pessoalidade, né? Dessa proximidade com o Espírito Santo. E aí ele coloca, né, a situação do bom dia e tal, né? Bom dia, Espírito Santo. E tudo bem, você pode dar bom dia, você pode dar boa tarde, boa noite, você pode, fique à vontade. Não há problema. E isso é muito bom. Você desenvolver essa relação pessoal mesmo, diária, de estar sempre ali lembrando dele, sempre se relacionando com ele. Mas, ao mesmo tempo, também existem alguns perigos, dependendo da maneira como você se relaciona com esse Deus que é pessoal. Também existem situações em que nós precisamos ter cuidado com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E uma das coisas é, se isso te leva a viver uma vida elitizada com o Espírito Santo. Por exemplo, o que é uma vida elitizada com o Espírito Santo? Eu não sei se você já viu ou ouviu alguém dizendo tipo assim, não, a relação que eu tenho com o Espírito Santo é única. Vocês não entendem. A minha relação com o Espírito, ninguém tem como eu tenho. Né? Você já espero que não, mas eu já vi muitas situações assim. Então a pessoa ela começa a pensar e imaginar que essa relação com o Espírito Santo apenas ele tem. Existe ali uma relação única em que ninguém mais tem. Ninguém mais tem, apenas ele tem. Apenas Deus, né, o Espírito Santo ali só fala com ele. Né? Só ele ouve, só ele sabe a direção, só ele sabe o que fazer, ninguém mais sabe. Né? Uma relação elitizada. E aí isso é bem perigoso. Amém? Com isso, você também pode ser levado a um outro problema. A pessoa corre um grande risco de criar um Espírito Santo imaginário e pessoal. Um Espírito Santo que se adequa à sua vontade e à sua verdade. E aí eu te digo, parabéns, você acabou de criar um ídolo. Você acabou de criar um ídolo. Então existem muitas pessoas que dizem que têm uma relação com o Espírito Santo única, mas esse Espírito Santo, ele é um Espírito Santo que está ali sempre se adequando aos seus desejos, sempre se adequando às suas vontades, sempre falando aquilo que ele quer ouvir, sempre se alguém fala alguma coisa contra, aí você diz, não, você não sabe de nada, porque o Espírito Santo está falando comigo, não importa o que você está falando, mesmo que o que você está falando esteja alicerçado na palavra, não interessa, o que interessa é o que o Espírito Santo falou para mim. Então, o que você falou não importa. Então você acaba construindo e levantando um ídolo, dando o nome a ele de Espírito Santo. E aí você é conduzido por esse espírito imaginário que não é o Espírito Santo. Amém? Todos bem? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, que o teu Espírito real e verdadeiro comece a mover no nosso interior, em nossos corações, Pai. No nome poderoso de Jesus, Pai. Qualquer barreira, qualquer pensamento que seja contrário àquilo que o Senhor está falando e aquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar, que o teu Espírito se mova em liberdade nesse lugar, Pai. Nome poderoso de Jesus, Pai.
que toda ação maligna nesse lugar caia por terra pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, amém. Uma questão é importante. Todo aquele que possui Espírito precisa buscar seu fruto. Todo aquele que possui o Espírito Santo, que foi salvo em Cristo Jesus, precisa buscar o desenvolvimento do Espírito Santo. Precisa buscar cada vez mais esse desenvolvimento. Mas para muitos, ouvir a voz de Deus e ser capacitado pelo Espírito Santo, recebendo os dons espirituais, são temas empolgantes. E de fato são importantes para a igreja, né? Então, quando nós falamos no Espírito Santo, a primeira coisa que vem sempre é mais a questão da capacitação, dos dons, da manifestação de poder, e isso é maravilhoso, isso é excelente. E de fato, Deus ele derrama os dons sobre a igreja para o aperfeiçoamento da igreja, e ele faz isso mesmo. Mas às vezes nós acabamos negligenciando um outro ponto, mas com frequência não consideramos o fruto do Espírito tão empolgante ou até mesmo sobrenatural. Porque quando nós olhamos esse aspecto do fruto, ele é algo muito interno. Quando nós falamos sobre a ação do Espírito, do derramar de dons, nós percebemos mais essa questão externa, essa movimentação, né? A gente rolando, a gente caindo, e é bom demais, o fogo descendo, e a gente louvando, e isso é muito bom. E eu creio também que Deus pode, lógico, agir no interior e ajustar muitas coisas. Mas nós precisamos entender que esse desenvolvimento do fruto do Espírito no nosso interior também é sobrenatural e também deveria ser empolgante. Quando nós falamos sobre o fruto do Espírito, geralmente nós sempre trazemos à memória situações até é impressionante. Toda vez que alguém vai dar um exemplo, sempre dá exemplo de domínio próprio, né? Entendeu? Então, assim, sempre nós fazemos uma ligação em algo que nós ali temos uma dificuldade de enfrentar, um controle, coisas assim. Então, nós temos uma mentalidade, às vezes, até negativa, quando nós mencionamos e precisamos desenvolver esses dons. Quando, na verdade, ele deve ser empolgante, porque ele é algo que está sendo gerado dentro de nós. Está moldando os nossos corações, está moldando a nossa mente, e estamos desenvolvendo essa relação que perdura as estações, que vence as dificuldades, que vence todas as coisas. Então, muitas vezes não consideramos que o fruto do Espírito não é sobrenatural, porque no fundo, nós temos a ilusão que podemos manifestá-lo por nossa própria conta. Nós temos essa ilusão, gente, que nós podemos manifestar características do fruto do Espírito por nossa própria conta. Mas não importa quantas obras puramente humanas possam parecer externamente com o fruto do Espírito, as motivações e o poder por trás delas revelam algo bem diferente. Então, muitas vezes a gente até tenta ali ter algumas ações, porque nós sabemos que aquelas ações são as ações corretas, são ações éticas, são ações morais, são ações muito legais, mas ali muitas vezes são apenas ações externas. Elas não estão manifestando de fato o que deveria estar dentro de nós. Muitos também se empolgam e se empenham em estabelecer diversas situações éticas e morais. Entendam, jamais conseguiremos purificar a igreja pelo ponto de vista ético e moral. Isso é muito importante, mas nós não vamos conseguir desenvolver, a igreja não vai ser aperfeiçoada
e não vai mostrar o poder de Deus apenas desenvolvendo a ética e a moralidade. Sem o Espírito Santo operando na igreja, jamais alcançaremos a plenitude em nossas próprias lutas. Precisamos aprender daquilo que Deus em Cristo faz em nós por meio do Espírito. Somente o Espírito Santo pode fazer essa obra que é eterna e é verdadeira. E é algo que realmente trabalha de dentro para fora. Precisamos compreender também que ser cheio do Espírito Santo, existem duas situações de ser cheios ou receber a plenitude do Espírito. Uma delas são situações, digamos, sazonais ou ocasionais, né? Existem momentos em que o Espírito Santo vem em uma determinada situação em que você precisa ser capacitado. Então o Espírito Santo vem, né? Há um momento aqui em Atos 13, do 7 ao 11, que eu não vou ler com vocês, mas ele fala sobre Paulo exortando um feiticeiro chamado Elimas. O governante daquele lugar queria ouvir a palavra de Deus, e esse feiticeiro Elimas começa ali a colocar situações, e Paulo chega, né, no caso ali, Saulo, ele chega e diz: você ficará cego. E ele fica cego na hora. Então, há um momento de capacitação, um preenchimento para uma situação específica ali. Quando você precisa fazer algo, quando você precisa exortar, quando você precisa dar uma direção. Quantos aqui já não tiveram uma experiência em um determinado momento de aconselhamento e depois você para e pensa: rapaz, de onde foi que surgiu isso? Isso não foi eu que falei. Não é verdade? Quantas vezes você já não, em um momento crítico, você foi ali usado por Deus de uma forma incrível, maravilhosa, trouxe uma palavra ali certeira, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, em várias situações, e ali você foi ali usado poderosamente, porque foi um momento de um preenchimento específico para aquele momento. E Deus faz isso constantemente em nossas vidas. Mas também existe o ser cheio, que tem o sentido para a vida. O ser cheio no sentido de viver diariamente. O sentido de ser cheio quando nós estamos na vida diária, na vida comum. E esse ser cheio, de viver a vida comum todos os dias, é o ser cheio do fruto do Espírito. É esse fruto do Espírito, é esse ser cheio do fruto, esse fruto em desenvolvimento, constantemente crescendo no nosso interior, que é a maneira que nós vamos viver diariamente. Talvez muitos aqui, até eu vejo muito essa confusão, e Deus é muito maravilhoso, assim, Deus é muito misericordioso. E Ele usa todos nós na hora que Ele bem quer e Ele bem entende. E Ele pode usar, inclusive, qualquer pessoa. Ele pode usar até até um ímpio. Ele pode ali usá-lo da maneira que Ele bem quer e Ele bem entende. Então, às vezes, nós temos muitos momentos desses de preenchimento e somos usados por Deus, e isso é maravilhoso. Mas você precisa entender que o fato de você ser usado constantemente nesses momentos sazonais não significa que você possua o fruto do Espírito desenvolvido no seu interior. Não significa até que, de alguma forma, somos aprovados. E é maravilhoso ser usado por Deus, mas essa é a realidade. Por isso nós precisamos desenvolver e buscar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é para a vida diária, todos os dias, é para a vida comum.
é para aquele momento ali no trânsito, né? No trânsito é que os homens, né, são testados. Ali o momento em que somos ali expostos, né? Essa semana mesmo, um rapaz numa moto me acertou. Aí eu respirei fundo, encostei. E aí, meu irmão, tá tudo bem? Você tá bem? Tudo bem? Aí ele, não, eu vi, você estava dando sinal e tal. Não, então tudo bem. Deus abençoe. Só vi se ele estava bem, então tudo bem. E aí eu estava vindo para a igreja ministrar aula, inclusive. Então, assim, esses momentos é que o Espírito Santo, ali, o fruto do Espírito é revelado. Então, outro ponto é: não entristeçais o Espírito. Em Efésios 4, 3:32, diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aí ele fala no versículo 31 sobre livrar-se, né, de toda amargura, de toda raiva, de toda ira. Mas nós vamos perceber aqui que a amargura, ela é praticamente aqui a raiz que sustenta todas as outras situações. É como se ela fosse ali quase que a força motriz, né? Digamos assim, a raiz de todas as outras. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós na vida, principalmente em comunidade, situações, nós fomos chamados para nos relacionar, né? Somos seres relacionais, Deus nos criou dessa maneira. Então nós nos relacionamos, nós queremos estar próximos, nós queremos nos relacionar com as pessoas. Mas nessas relações também acontecem, né, situações em que a amargura acaba sendo instalada. Mas a amargura, ela é exatamente uma das coisas centrais que entristecem o Espírito Santo. E aí eu quero falar algumas definições, algumas coisas sobre a amargura, ou mágoa, né? Bem, vamos lá. Espero que realmente o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, né? E ministre ao seu coração. Espero que você não pense só em alguém, mas também olhe para si mesmo. Porque nós temos a tendência, quando nós ouvimos algumas coisas, rapaz, isso é o fulano, né? Eu não, né? Porque uma característica do amargurado, ou quem está magoado, quando você vai falar com ele, olha, irmão, você precisa buscar o Senhor e realmente ser liberto dessa amargura. Aí a pessoa, eu não tenho problema nenhum. O fulano lá é que tem problema. Eu não tenho nada. Qualquer coisa lá, fale com ele. Comigo, não. Eu não tenho nada. Porque uma das características é que o amargurado, ele nunca consegue se identificar como amargurado, né? Como magoado, né? Porque ele quer mostrar que ele é maduro espiritualmente, então ele não está machucado, não está magoado. Bem, é um monte de reclamações paralisantes que causam raiva e nos deixam frustrados com pessoas e instituições das quais dependemos. A mágoa também é um tipo de paixão que é traduzida como sofrimento, no qual impede a pessoa de agir racionalmente pelo excesso de emoções. Algumas vezes se manifesta com excesso de raiva e violência visceral. Você já teve aquele pico de raiva assim, que você não sabe parece que de onde vem? Às vezes é justamente a amargura ali já lhe corroendo em situações específicas, com pessoas específicas, e qualquer coisa que alguém fale, ou instituição, ou aquilo já salta assim
repentinamente com um ódio terrível, com uma raiva terrível. Às vezes, quando você sai chateado de um trabalho, gente, tem tanta coisa, não só na vida em comunidade, mas às vezes, assim, no trabalho também. Então, essa característica de alguém que está amargurado e carrega esse ódio e essa ira visceral, ele tem um coração amargo ali, está contaminado. A mente destrói todo autocontrole, né? Ali o amargurado, ali a sua mente ela é completamente corroída, ela é destruída e você acaba perdendo todo o autocontrole, destruindo a estrutura original de nossas emoções. É o famoso pavio curto. Ou aquele que gosta, tem muita alegria em dizer e muito orgulho de dizer, eu falo é na lata. Né? Eu falo é na lata, o que eu tenho para falar, eu falo é na cara e eu falo onde eu estiver. Né? Porque eu sou assim, né? E aí vai. Então esse é o pavio curto. A mágoa ou amargura é uma raiva aguda e calculista. Endurece o nosso coração e destrói a nossa vida. Faz-nos suspeitar de tudo e todos. Ela nos deprime com o tempo e transforma-se em uma maneira de ser e viver. Com o tempo, a amargura ela encontra raízes no nosso interior, que vai moldando a nossa maneira de ser e viver no nosso dia a dia. Nós criamos ali, quem está amargurado, cria mecanismos de defesa, maneira de como viver e conviver com aqueles sentimentos. É algo assim bem destrutivo. A amargura, ela desencadeia vícios que nos levam ao aprisionamento. E aí o Spurgeon fala algo assim, que é assim, pancada, que ele fala sobre alguém, uma pessoa específica, que tinha essas características, né? Digamos assim. Spurgeon fala o seguinte, sobre alguém que morreu, e ele conhecia e era alguém bem amargurado. E ele diz o seguinte, que a grama cresça bem verde sobre o seu túmulo, pois nunca nada cresceu ao seu redor enquanto ele viveu. Essa é a pessoa que passou a ser e viver alguém amargurado. Spurgeon fala que pelo menos na sua morte cresça a grama, porque enquanto você viveu, nada cresceu à sua volta. Alguém amargurado não cresce, não frutifica em nada, nada. Ele não consegue desenvolver relacionamentos, porque ele não confia em ninguém, ele não acredita em mais nada, ele não acredita em ninguém, ele não acredita na igreja, ele não acredita em líderes, pastores, ele não acredita mais em ninguém. Desconfia de tudo e todos. E isso faz com que haja algo assim terrível à sua volta, que não consegue mais desenvolver mais nada, não consegue mais desenvolver relacionamentos, não consegue mais ter uma amizade, nem com aqueles que estão à sua volta, e muito menos com o Espírito Santo. Muito menos com o Espírito Santo. Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, visite os nossos corações, venha identificar nos nossos corações toda amargura, toda mágoa. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito venha intervir nas nossas vidas, Pai, para que nós possamos ser livres desse aprisionamento, Pai. Como igreja, nós precisamos ser livres, nós precisamos estar envolvidos no Teu amor, na Tua graça, na Tua verdade. Que a bondade cresça em nossos corações, que a mansidão cresça em nossos corações, que o Senhor possa liberar sobre as nossas vidas uma porção do Teu Espírito, para que nós possamos liberar perdão e pedir perdão, Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém. Bem, geralmente as pessoas mais acometidas, às vezes, dessa questão da amargura,
por incrível que pareça, são as pessoas que mais são envolvidas, principalmente olhando para um contexto de comunidade, né? Então, geralmente, as pessoas mais envolvidas, que estão mais à frente das coisas, acabam se machucando mais. Muitas pessoas que dão a vida pelos outros, que trabalham com muita dedicação, são pessoas virtuosas. Às vezes ficam magoadas. A mágoa é o tormento dos fiéis, dos virtuosos e obedientes e trabalhadores. Elas muitas vezes se sentem usadas, o que pode causar ressentimento e se torna um ninho de amargura. E por isso que a amargura é conhecida dentro do cristianismo como o pior das emoções. Então, quando todos nós aqui, muitos aqui, eu acho que já se envolveram muito, né? Eu já ouvi muito pessoas dizendo, quando eu era da igreja, eu era envolvido, eu fazia isso, né? Quando eu estava na igreja tal, eu fazia isso, eu fazia e acontecia, mas aconteceu uma situação, né? Então isso afetou a sua maneira ali de viver. E aí, por quê? Porque você era alguém envolvido, e quem está envolvido, quem está fazendo, e é genuíno, são pessoas virtuosas, são pessoas que amam a Deus, mas às vezes por causa de uma situação, por causa de um desentendimento, por causa de um disse-me-disse, de várias situações, essas pessoas são ali alcançadas por essa mágoa, por essa amargura e por esse ressentimento. Mas nós precisamos buscar em Deus e nos livrar disso, porque é uma das piores emoções que o cristão pode ter. A bondade cristã é aquela que se manifesta onde a natureza humana não teria capacidade de atuar. Então, a bondade cristã, realmente motivada ali, desenvolvida pelo Espírito Santo, é algo que humanamente nós não teríamos capacidade de fazer. Um exemplo disso, para mim, que é incrível, é quando Estevão está sendo apedrejado. Gente, Estevão sendo apedrejado, e ele diz assim, Senhor, não lhes impute esse pecado. Irmão, quem é aqui que ia falar um negócio desse? Se você tivesse ali naquele momento acontecendo, quantos aqui já não quiseram fulminar por muito menos? Quantos aqui já não desejaram, de repente, até a morte de alguém por muito menos? E Estevão aqui sendo apedrejado, ele disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Só alguém realmente cheio do Espírito Santo de Deus para fazer um negócio desse. Portanto, a benignidade é a marca de quem busca ser como Jesus e o fruto de quem anda com o Espírito Santo. A benignidade cristã é, acima de tudo, ter a capacidade de amar e perdoar os inimigos e também agir com o bem quando naturalmente agiríamos com o mal. Então, eu oro assim para que Deus preencha todos nós e o Espírito Santo dele se frutifique no nosso coração. Amém? Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Gente, eu vou correr. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 24, ele diz o seguinte, não apaguem o Espírito Santo de Deus, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal, agora que o Deus da paz torne santos em todos os aspectos, e que o espírito e a alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Então, eu acho que foi o Caio que até mencionou sobre esse texto, eu não lembro, que ele diz, é possível, né, que seja
que o Espírito Santo seja apagado da vida de alguém? É possível que o Espírito Santo seja apagado em uma cidade? É possível que o Espírito Santo seja apagado em uma igreja? É possível, quando nós desprezamos as suas profecias, ou quando nós desprezamos a sua palavra profética. Isso aqui é a palavra profética. E todas as profecias que são direcionadas para a igreja, elas precisam estar em concordância com a palavra profética. E uma coisa importante para que não apaguemos o Espírito em nossas vidas é justamente nos alimentar dessa palavra profética. Aí aqui eu quero falar algo que o Coelho falou em uma mensagem uma vez, ministrando para a gente, que eu achei assim muito legal. Ele disse: precisamos ler a palavra para conhecer o que está escrito. Depois, vamos ler a palavra para entender a revelação do que está escrito. E depois vamos ler a palavra para buscar sabedoria para aplicar na vida. Então, isso é exatamente isso, para aplicar na nossa vida. Então, nós precisamos ler sem parar. Ler sem parar as Escrituras. Se nós perguntarmos aqui quantos já leram a Bíblia inteira pelo menos uma vez, provavelmente poucas pessoas leram pelo menos uma vez. E nós precisamos ler ininterruptamente, sempre. E vou tentar, vamos lá. Show. Tem um texto que fala bem claro sobre isso, sobre apagar o Espírito, e que é em Apocalipse 3, 19 e 22, a respeito do Espírito Santo, ou o próprio Cristo ali não estar envolvido em um lugar. Em Apocalipse 3, 19 e 22 diz: e eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Geralmente, quando nós ouvimos esse texto, é em momentos de apelo, não é? Olha, o Espírito Santo está à porta, está batendo na porta do seu coração, né? Está ali batendo, você precisa abrir o seu coração para ele entrar. Mas, na verdade, essa palavra é para a igreja. Ele estava falando de uma igreja, o qual a porta estava fechada e Jesus estava do lado de fora. Então, literalmente, uma igreja inteira pode estar na ausência do Espírito Santo totalmente. O próprio Deus pode estar ao lado de fora. E não é possível que uma igreja, ou que nós como cristãos possamos imitar a Jesus sem que Ele esteja no nosso meio. Sem que Ele esteja no nosso meio. Só é possível com uma relação com o Espírito. E mesmo que nós vejamos, uma coisa interessante, mesmo que você veja o próprio Cristo, e mesmo que você o ouça, ainda assim, você corre o risco de não conseguir obedecê-lo ou se envolver com ele. Quantos discípulos aqui não caminharam com ele, e mesmo assim, nem poderia chamar de discípulos, na verdade. Muitos caminharam com Cristo, ouviram a Cristo, mas não se tornaram discípulos. Por quê? Porque eles precisavam ser realmente ali tomados pelo Espírito Santo. Realmente eles precisavam receber do Espírito para que pudessem ter os seus olhos abertos. E nós precisamos compreender que nós somos estagiários
do novo céu e da nova terra. Amém? Vamos lá. Não vos embriagueis com vinho. Esse é bem... Quando a palavra fala em Efésios 5, 18 ao 21, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Uma coisa interessante aqui, quando ele diz não vos embriagueis com vinho, ele não está falando especificamente com o vinho em si, com o vinho em si. O que ele está falando é sobre um tipo de entorpecimento. É o se entorpecer de algo que não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não causa embriaguez. O Espírito Santo, ele não nos entorpece. O Espírito Santo, ele traz clareza. Ele traz direção, ele não traz, nós não ficamos embriagados. Então, quem está cheio do Espírito tem os seus olhos abertos e se abrem, principalmente quando nós estamos ali nos alimentando da palavra. A palavra salta aos olhos, ela revela ali quem Ele é e o que Ele quer para as nossas vidas. Então, nos nossos dias, talvez você pense, eu nem tomo vinho mesmo. É exatamente isso. Porque o sentido não é o vinho em si, mas tudo aquilo que pode te entorpecer. Ele não ia dizer no texto, olha, não fique na internet 24 horas, né? Não tome isso, não cheire cocaína, né? Ele não ia dizer isso aqui. Mas nos nossos dias, existem muitas outras coisas que nos entorpecem. Existem muitas outras maneiras de entorpecer o nosso interior e a nossa mente. E esse entorpecimento é que impede que nós venhamos ali receber e ser cheio do Espírito Santo. Então, cuidado com aquilo que te entorpece. Cuidado com aquilo que anestesia a sua mente. Cuidado com aquilo que anestesia o seu coração, porque isso vai fazer com que você resista ao Espírito Santo. Isso vai fazer com que você resista ao Espírito Santo. E aí é bem complicado resistir ao Espírito Santo, porque quando nós falamos sobre não resistir ao Espírito Santo, parece que quando nós resistimos a Ele, nós temos a ideia de que Ele fica ali, coitadinho, deprimido, triste porque você resistiu a Ele, precisando, né, de uma terapia, de alguma coisa assim, né? Não. Quando nós resistimos o Espírito Santo, Isaías fala que, Isaías 63:10 faz o seguinte para quem resiste o Espírito Santo: mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo, por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Então, quando nós ficamos entorpecidos e resistimos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo como inimigo. E isso não é uma boa ideia. Isso não é bom para nós. E já caminhando para o final, não pequem deliberadamente para não correr o risco de insultar o Espírito Santo. Não pequem deliberadamente. Em Hebreus 10, 26, 29, diz o seguinte: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento das 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insulta o Filho de Deus. Tratou como comum
e profano o sangue da aliança que santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça.